Olá pessoal, na aula de hoje de HC nós vamos estudar alguns conceitos voltados para a parte de erros, alertas, confirmações e undo, tá? Que são bem comuns dentro da parte de interação humano-computador, nas quais a gente vai estar utilizando de alguns conceitos desses para a gente estar desenvolvendo os nossos protótipos interativos, até mesmo quando vocês forem estar desenvolvendo, né, as aplicações de vocês, tanto aplicações web quanto as aplicações desktops, e e também com relação às suas aplicações mobiles, ok? Então, dentro dessas primeiras características, nós vamos estudar primeiramente a parte de mensagens de erros, mensagens de aviso e confirmações, feedbacks não modal rico e a parte de undo, tá? No qual a gente já está meio que acostumado também com relação a essa parte de undos em si, tá? Então, dentro do primeiro passo dessa aula, nós vamos estudar a parte de relacionada à parte de mensagens de erros, né? O que relaciona o que são as mensagens de erros em si, né? No qual as mensagens de erros, elas para usuários, os usuários querem evitá-las, né? Porque normalmente quando a gente está utilizando algum sistema ou algum tipo de aplicação em si, a gente tenta evitar ao máximo que o sistema apresente erros para a gente, né? Porque a gente fica frustrado, né, ao utilizar um sistema que tem muitos erros, né? Ou apresentamos muitas mensagens de erros para os usuários, certo? Então, dentro dessas características, a parte de mensagens de erros relaciona a algo que envolve a parte de idioma muito abusado por designers, né? Porque muitas das vezes as mensagens de erros acabam sendo, tipo, a gente pode falar que elas são meio que abusivas, né? Com relação à apresentação de uma mensagem, porque às vezes a mensagem de erro apresentada pelo usuário não é algo agradável, né? Porque às vezes não traz as informações necessárias com relação àquele erro em específico, né? Às vezes, surgiu um erro no sistema. Você não sabe por que surgiu aquele erro, qual foi o motivo daquele erro, né? Igual quando a gente coloca um campo, por exemplo, um campo de preenchimento de dados, nos quais a gente acaba não preenchendo um campo obrigatório, se o sistema não apresentasse uma mensagem de erro ou exibisse algo para o seu usuário com algo voltado por cores, por exemplo, como que o seu usuário iria conseguir identificar aquele problema, certo? Então, dentro dessas características, os nossos designers, eles costumam abusar muito desses artifícios, né, da parte de mensagens de erros. Porque dentro dessas características, né, da parte de mensagens de erros, a gente utiliza muitos conceitos de janelas modais. Lembra que nós estudamos nas aulas passadas, né, com relação a janelas modais e não modais? Então, elas são utilizadas para esses componentes, certo? Então, muitas das vezes, elas não informam os erros graves para os seus usuários, porque acabam informam sobre a inabilidade da aplicação ser flexível quanto a algum problema encontrado pelo usuário, certo? Então, dentro dessas características, essa imagem representa muito algo que a gente sente, né? Como a gente sente quando aparece uma mensagem de erro para os nossos usuários, porque dentro de uma tradução literal, quanto a essa imagem, né, que retrata, tipo, você não acha que se estivesse errado, eu saberia, né? É uma mensagem, uma figura que representa muito, né, esses conceitos com relação a mensagens dentro das nossas aplicações. Então, dentro dessas mesmas características, como você se sente quando aparece uma mensagem de erro? No caso, é uma janelinha modal, né, no qual você não consegue fazer mais nada porque ela trava toda a sua tela, né? No qual, tipo, vem aquelas mensagens, né? Tipo, a gente supondo, né? Claro que eu coloquei um exemplo fictício para vocês aqui. É óbvio que você não sabe nada de computadores e nem de programas de computador. Não vale nada, por favor me mate, ou pergunte para as crianças, né? Ou pergunte para os universitários, né? Muitas das vezes foi culpa do estagiário, né? Muitas das vezes, né? Também pode ser um bom exemplo de mensagem de erros, né? Para os nossos usuários. Então, dentro dessas mesmas características, essa outra imagem, igual a mesma coisa que, tipo, que a gente estivesse andando descalço e pisasse num prego ou num negócio de ferro com uma ponta no chão, tivesse no chão, e estivesse descalço e pisasse num prego ou num negócio metálico pontudo. Ou quando a gente tá descalço, e às vezes quem já brincou com Lego e pisou numa pecinha de Lego, isso acaba doendo, né? Isso também é um sentimento do seu usuário e ele acaba sendo frustrado, né? Com relação àquele erro, no qual a aplicação que você está utilizando, ela não informa com detalhes aquele erro, né? Então, dentro dessas características da parte de mensagem de erros, os erros, elas são suposições erradas, errada dos designers. Por quê? É preciso dizer ao usuário o que ele errou, certo? Informar,
na real, né, com real motivo do porquê, qual foi o motivo daquele erro que gerou o aquele comportamento anormal dentro do sistema, né? No qual é algo que é ignorada a natureza humana e se eles não precisam necessariamente saber que erram, né? Muitas vezes, tipo, às vezes uma mensagem mais agradável sobre aquele erro ou falar assim, olha, você acabou esquecendo de preencher um campo que é um campo importante dentro do sistema, que é um campo obrigatório, por exemplo, certo? Então, mesma coisa, né? Como se a gente estivesse falando de gafes, né? Como uma mensagem, tipo, quando a gente tem uma alface no dente. Como que eu vou avisar uma pessoa, né? Daquela gafe que, tipo, que tem um alface no dente dela sem constranger aquela pessoa, certo? Como que eu vou chegar naquela pessoa pra falar, né? Como que existe um alface no dente dela, né? Sem constrangê-la, certo? Então, é a mesma coisa com uma mensagem de erro. Tipo, você tem que apresentar para o seu usuário uma maneira mais agradável, tá? Que informe para ele as reais necessidades ou os reais problemas com relação àquele erro, beleza? Então, outro exemplo, né? De quem é a culpa? Né? A gente se pergunta, quem é a culpa? O problema é do assistente de escritório com um dado faltando em um formulário, por exemplo. Ou às vezes a gente fala que é culpa dos estagiários, né? Ah, não, aquele problema lá foi causado por culpa dos estagiários, né? Que o estagiário fez uma tarefa mal executada, ou uma tarefa incompleta, né? Muitas das vezes a gente também coloca esse tipo de suposições. Mas trazendo isso para dentro dos nossos aplicativos, como que a gente vai transmitir esses tipos de mensagens para os nossos usuários, certo? Então, isso tudo, dentro dessas características mensageiros, envolve a questão da parte de ironia de tudo isso. Por quê? As mensagens de erros, elas não previnem erros, certo? Por quê? Elas têm como, tem como eliminá-las, né? De fato, como eliminar essas mensagens de erros? Do qual a gente não consegue, de fato, eliminar todos os erros proporcionados ou informar os usuários todos os possíveis erros que existem dentro dos nossos sistemas, né? Então, para isso, para a gente conseguir tentar eliminar esses erros é algo muito difícil, porque dentro dessas características envolvem alguns pontos que envolvem, tipo, eles devem ser o último recurso a ser utilizado pelos desenvolvedores. Então, tipo, a gente tem que. Isso envolve uma questão quando a gente vai quando vocês vão estar trabalhando com outras disciplinas, por exemplo, as disciplinas de qualidade de software, ou até mesmo as disciplinas de análise de requisitos, elas têm muita preocupação quanto aos requisitos coletados, as informações necessárias quanto às regras de negócios dos seus sistemas, né, que vão atender todos os aspectos, né, da parte de qualidade de um produto, tá? No qual vocês estão desenvolvendo, dependendo do tipo de domínio da aplicação. Então, a gente faz pergunta, né? O que fazer para prevenir? Ou para eliminar os erros, né? No qual reduzir os erros do usuário é oferecer para os nossos usuários controles limitados de entrada, limitados, por exemplo. Né? Por exemplo, ou a gente coloca lá campos meio que pré-formatados, por exemplo, igual campos de CPF, ou campos de telefone, ou campos de e-mail. A gente fornece para os nossos usuários o que ele tem que preencher de fato, como que tem que ser aquelas características, né? Com relação a uma entrada de dados, por exemplo, do CEP, né? Tipo, você digita um CEP, ele já traz automaticamente a cidade, o município e o estado, né? Você só preenche o número e o complemento, né? Do seu endereço, por exemplo, né? E isso ajuda a prevenir os erros para os seus usuários. Às vezes eles acabam digitando errado o nome da rua ou o endereço em si, né? Isso acaba dando uma oportunidade de erro. Agora, você oferecer, o sistema oferecer para o seu usuário algo que previna esses erros, né, que ele já traz automaticamente, isso acaba ajudando, né, dentro dessa diminuição, né, da parte de mensagens de erros, ok? Dentro desses mesmos pontos, como a gente viu nas aulas passadas, a parte de feedback positivo é melhor do que a de negativo, para ajudar o usuário a cumprir tarefas, né? Por exemplo, quando a gente está preenchendo um campo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos lá. A gente está preenchendo um campo aqui, pega o nosso Facebook, né? Quando a gente vai fazer um login ou vai criar uma conta nova dentro do Facebook, por exemplo, ele pede para a gente colocar, né, ou ele apresenta alertas, né, para os nossos usuários, nas quais ele informa, né, ou traz mensagens nas quais o seu usuário deve preencher. Ele auxilia os seus usuários, certo? Isso é uma maneira também de você prevenir esses tipos de erro, dando feedbacks, tá? Que
Isso também envolve nessas características de mensagens de erros que ajudem os seus usuários a reduzir, né, ou tentar mitigar, né, os possíveis erros que eles possam cometer ao utilizar uma aplicação. Então, mensagem de erros em si é o último recurso a ser utilizado. Por quê? Se for realmente preciso, ou se a mensagem deve ser algo que envolve algo mais educado para os seus usuários, porque a culpa é da aplicação e não do seu usuário. Então, a mensagem tem que ir apresentada para os seus usuários, tem que ser algo apresentado para eles de uma forma mais clara da aplicação, conhecer o seu próprio erro, né? Informar assim, olha, ocorreu um problema ao tentar salvar um arquivo devido a que o formato daquele arquivo que a gente está tentando salvar não é algo comum ou corriqueiro na utilização daquela aplicação. Ou você está salvando o formato errado, por exemplo, né? Ou muitas das vezes a mensagem também tem que ser algo mais esclarecedor para os seus usuários, porque define de fato qual que é o escopo do problema, né? Apresentando o problema para os seus usuários. Quais são as possíveis alternativas de soluções, né? Igual esse exemplo que eu coloco para vocês do livro do Cooper, que ele fala, beleza, para você clique em salvar ou salvar como, né? Para salvar os arquivos de fato em um outro local. Então forneça opções opções de ações nas quais seu usuário consiga executar aquela ação de salvar, por exemplo, certo? Então, dentro dessas características, a gente tem que pensar que isso deve ser algo meio que padrão ou default, né, dentro das nossas aplicações. Tá? E pensar nesses pontos, nesses aspectos, quando a gente for desenvolver essas mensagens de erros para os nossos usuários, quando é algo muito necessário, tá? Ou para informar ele, tendo um feedback visual mais completo, tá? No qual a gente vai ver dentro dessas características a parte de feedback visual completo, tá bom? E tem que ser útil para os usuários, né? Informar o caminho que ele possa desenvolver e utilizar para conseguir resolver aquele problema, ok? Então, dentro dessas características, nós temos as mensagens de avisos e confirmações, no qual as mensagens de avisos e confirmações, elas são avisos que notificam o seu usuário sobre uma ação daquela aplicação, né? Por exemplo, cadastro concluído com sucesso, alteração de senha realizada com sucesso, né? Tipo, que envolve uma mensagem que apresenta um feedback para os seus usuários, de uma forma que ele consiga visualizar, olha, foi feita as suas alterações de confirmação de cadastro, sabe? Ou confirmação no qual questiona uma ação sobre os seus usuários, né? Com relação àquela ação que ele executou dentro da sua aplicação. Do qual, dentro dessas características, ela viola um princípio de uma caixa de diálogo é mais um cômodo. Tenha um bom motivo para tê-lo, né? No qual, dentro desses pontos, a gente vai utilizar janelas modais. Tá? Que a gente falou aqui, né, da aula passada, né, que muitas das vezes a gente tem que saber onde utilizar de fato, né, as janelas modais. Beleza? Então, aqui também, né, da parte de confirmação, né, confirmação, né, mensagem de confirmação, é como a aplicação diz, não tenho coragem e assumo a responsabilidade de fazer isso. Você tem certeza que deseja deletar? Quando você dá um Ctrl Shift Del, né, dentro da sua lixeira ou dentro de um arquivo, aí o Windows manda aquela mensagem, né, você realmente deseja deletar esse arquivo, né? Então, aí fica a critério dos seus usuários, né? Tipo, a culpa não é minha, a culpa é do meu usuário. Se ele mandou deletar, é culpa dele, beleza? Porque eu avisei, né? Tipo, pensando nesse, a grosso modo, tá, pessoal? Então, também é uma maneira de você apresentar ao usuário uma confirmação, tipo, e deixando a par e a risco, né, do seu usuário, deixando a culpa por conta dele, tá? Então, dentro dessas características da parte de confirmação, envolve também o uso indiscriminado que leva os usuários a ignorá-las, né? Porque muitas das vezes ele pode conduzir a um erro, porque o seu usuário entra em modo automático, né? Ou piloto automático, a gente fala, né? Igual quando a gente vai instalar algum tipo de aplicação, e a gente sempre vai lá, né? Normalmente, né? Ou geralmente, né? A galera nem lê os termos de consentimento lá e autoriza e vai dando next, 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 next. Aí, muitas das vezes, quando a gente não conhece ou já conhece uma aplicação, ele vai lá e instala um plugin no seu Google Chrome, ou ele vai lá e instala um plugin no seu computador e acaba trazendo
uns Baidu da vida, já pensou, né? Muitas das vezes, né? Tipo, a gente vai lá e instala dando só next, né? Muitas vezes ele acaba instalando um outro tipo de aplicação, da qual é algo indesejado, né? Tipo, acaba deixando, conduzindo o seu usuário a erro, né? Porque muitas vezes ele acaba indo no modo automático, só dando next, né? Dentro da instalação de um aplicativo, por exemplo. Outro tipo de notificação, né, da parte de mensagem, são as notificações de aviso, né, no qual, tipo, por exemplo, a gente não encontrou nada dentro da aplicação, ele retorna uma mensagem. Mas isso aqui é algo ruim, tá, dentro das aplicações, porque isso aqui não é algo que envolve um feedback visual completo para os usuários, porque isso a gente tem que evitar muitas das vezes, né, porque muitas das vezes esse tipo de mensagem de janelas modais, eles acabam bloqueando a funcionalidade e a usabilidade do seu usuário com relação àquela aplicação, porque ele trava a tela, né, porque é uma janela modal. Então, como que a gente vai melhorar, como a gente consegue melhorar, né, dentro dessas características, né, para não utilizar janelas modais? Uma notificação com relação à parte de utilização dentro da parte de notificações de aviso, de confirmações, é embutir essas janelas ou essas mensagens de erro de confirmação dentro da tela principal e evitando a utilização de janelas modais. Por exemplo, igual dentro do, se não me engano, o iTunes, né? Ele tem essa opção, ou até mesmo os nossos smartphones, a gente vai digitando o nome do que a gente quer da aplicação, ou do contato, ou do aplicativo que a gente quer dentro dos próprios celulares, né? Ele vai trazendo as palavras similares, né? Ou algo que você está digitando na sua busca, né? Porque muitas das vezes isso acaba sendo uma mensagem visual e se o seu usuário consegue encontrar aquela ação ou aquele aplicativo que ele quer, ele consegue acessar de uma maneira mais prática, né? E se não retorna nada, o sistema ele vai trazer, tipo, nenhum resultado foi encontrado, né? No qual essas mensagens de confirmação é algo relacionado, tipo, por exemplo, peça desculpas e não permissão. Ou seja, faça e não pergunte para os seus usuários, né? Só mostre de uma maneira clara, com o feedback completo. Então, dê feedbacks não modais dos efeitos de ação para evitar erros, no qual torne ações reversíveis. Quando você apaga esse conteúdo que você digitou na busca, por exemplo, ele vai retornar e vai remover todas as informações. Tipo, como se fosse uma janela que conversasse com os seus usuários. Beleza? Então, dentro dessas características, nós temos a parte de feedback não modal rico, né, que são feedback não modal visual, que envolvem os feedbacks completos, né, que envolvem características com relação aos objetivos e processos, né, por exemplo, que envolvem características de visual com relação a pixels na tela, né, que quando você vai digitando, vai executando, né, uma ação, ele vai te informando, vai te trazendo um feedback visual rico, né, com relação, por exemplo, um campo de busca que você está trazendo alguma informação, ou por exemplo, a gente vai lá digita no pega o Spotify da vida, de um leitor de aplicação de música e vai digitando a banda ou vai digitando a música que eu quero, ele já vai meio que trazendo automaticamente algo relacionado, né, a busca ou que você está colocando a palavra-chave, né? Ele vai trazendo para você, tipo, artistas ou álbuns relacionados, né? E isso ajuda os seus usuários. Isso é uma maneira de você apresentar um feedback visual completo, tá? Então, como fazer isso? Então a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Quais os objetivos e processos há na sua aplicação? Né? Pensar como que o seu usuário vai navegar e vai utilizar a aplicação dos quais vocês estão desenvolvendo. Quais atributos elas têm com relação a, especialmente, algo relacionado à parte dinâmica, né? Por exemplo, pessoas que estão fazendo aplicações aí de streaming, de música, de vídeo, né? Ou de pessoal de fazendo aplicações de streaming. Se o usuário digita na busca, ele vai trazendo algo relacionado com aquela palavra-chave, né? Igual no Netflix, por exemplo, ele traz aquelas palavras meio que se encaixam em alguns filmes ou em algumas descrições, nas quais eles vão trazendo atributos dinamicamente, né? Ou filmes relacionados àquela palavra-chave, certo? Outro tipo de pergunta que a gente se faz é que tipos de informações de status esses atributos é importante mostrar. O que é importante mostrar para os nossos usuários? Se é legal trazer por títulos, se é legal trazer por descrição, se é legal trazer por tipos de ações, né, com relação a gêneros de filme, por exemplo, ou gêneros de música. E, por final, tentar responder a essas perguntas, no qual elabore
uma representação para esses atributos, né? Por exemplo, comecei a esboçar uma maneira das quais vocês vão apresentar isso para os seus usuários, né? Isso a gente já começa a mexer, envolver aspectos e características relacionadas à parte de desenvolvimento das interfaces também. Beleza, pessoal? Vocês percebam que dentro dessas características a gente envolve pontos que envolvem a parte conceitual, né, dos conceitos, juntamente com as partes práticas nas quais vocês vão desenvolver isso dentro das suas aplicações, dentro dos protótipos de vocês, tá? Que vão envolver essas características de interatividade, beleza? Então, dentro desses mesmos feedbacks, nós temos os feedbacks não modal via áudio. Mas, professor, o que é feedback via áudio? Eu nunca usei. Lógico que você já usou, cara. Lógico que vocês já usaram. Muitos já usaram. Principalmente aquelas pessoas que jogam, né? Tem muito entendimento, né, com relação a esse feedback modal via áudio. Por quê? É um feedback negativo. Porque muitas das vezes, quando acontece algo errado, a gente, às vezes, fica sem saber, né? Tipo, será que aconteceu alguma coisa? Será que a explicação instalou, né? Será que deu algum problema? No qual elas são como alarmes, né? Igual quando a gente tem o barulhinho do Windows, né? Pã, aquele barulho tem, né? Que é um alarme, tipo um alarmezinho, né? Nas quais a gente fala, o que aconteceu, né? Que problema que crashou o Windows, né, por exemplo, ou crashou o Linux, né? Então, dentro dessas ações de feedback via áudio, envolve as tipo, ações corretas que são compensadas com o silêncio, o que não é natural dentro das aplicações, no qual a gente tenta evitar, tá? Porque muitas das vezes a gente acaba colocando sons ou algum feedback áudio, né, por via áudio, e às vezes acaba atrapalhando, né, o fluxo e a usabilidade da aplicação com relação com relação ao seu usuário, né, usando aquela aplicação. Então, dentro dessas características, muitas vezes nós temos os feedbacks positivos, né, com relação a áudio, porque quando algo correto acontece, né? Por exemplo, o exemplo do som das teclas do teclado, quando a gente está digitando no celular, né? Nós temos o somzinho do teclado, é sinal que a gente está digitando. A gente sabe que está digitando. É claro que se o celular não está no modo silencioso, a gente consegue perceber e identificar que a gente está digitando, né? Ou até mesmo o celular começa a vibrar, né? Na hora que a gente digita, né? Quando a gente está no silencioso. Isso é uma forma também de você ter feedbacks quanto aos seus usuários com relação à usabilidade dentro da sua aplicação. Outro ponto é que muitas vezes o valor de feedback positivo significa que o silêncio significa problemas, como na vida real. Imagine, tipo, o silêncio é sagrado, mas quando você tem filhos, o silêncio é suspeitoso, né? Porque quando as crianças estão muito quietas, né? Eu não sei, né? Porque eu não tenho filhos ainda, né, galera? Mas se imagine quando seus filhos aí, as crianças, elas estão muito quietas, sinal que elas estão aprontando, né? Aí quando a gente vira vai ver o que tá acontecendo, elas estão quebrando a casa, né, por exemplo. Muitas vezes o silêncio, né, é algo suspeitoso, né? Mesma coisa com as nossas aplicações, né? A gente tem que pensar que muitas vezes se os nossos aplicativos ou aplicações em si não apresentam algo para os seus usuários com algum sinal de alerta, isso às vezes acaba sendo algo meio que suspeito, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? O que está acontecendo, né? Também é uma maneira de você ter um feedback, beleza? Muitos como eu comentei anteriormente, né? Alguns de vocês devem jogar, né? E, por exemplo, quem já jogou Age, por exemplo, né? Quando um inimigo está atacando a base, até mesmo quem joga LoL, joga Dota aí, dos Dotinha da vida aí, né? Vocês têm o feedback não modal rico, né, com relação a áudio, porque geralmente eles apresentam sinais sonoros, né, tipo que alguém tá atacando a sua base, né, ou tá quebrando alguma coisa na sua base, até mesmo com sinais dentro do mapa, né, mostrando, ó, você tá sendo atacado em tal lugar, né, e você tem que ir lá ver, né. E isso também é um feedback modal rico, só que em formato tanto de vídeo quanto áudio, né. Você vai estar conseguindo identificar que tem, pelo som, né, que tá fazendo tipo um barulho de ataque, né, você sabe que o pessoal tá te atacando na base, né, você tem que ir lá correr pra tentar eliminar os inimigos, certo?
Então isso também é uma maneira de você apresentar um feedback para os seus usuários. Mesma coisa quando você pensar nas suas aplicações, né? Depende muito do tipo de aplicação. Vocês vão usar alguns conceitos com relação a esses tipos de feedbacks, modais ricos, tanto para a parte visual completa quanto para áudio ou visual, tá bom? Isso depende muito de cada aplicação, depende muito do contexto de cada aplicação de vocês, tá? No qual vocês estão desenvolvendo. Isso aqui envolve muitas questões de criatividade também das pessoas, tá? Na hora de estar desenvolvendo. Beleza? Aqui a gente está passando uma parte conceitual nas quais vocês podem aplicar dentro das aplicações de vocês, tá bom? Então, dentro dessas características, a gente vai ver também a parte de Undo. Mas o que é Undo? Todo mundo já usou Undo, porque o Undo ele ajuda a reverter uma opção ou mais ações executadas. Aí a gente pergunta, erros de usuário? Aí a gente fala, putz, mas será? Né? Todo mundo já utilizou o Undo, mas você sabe o que é o Undo? É o famoso Ctrl Z da nossa tecla do teclado, pessoal. Por quê? O undo é algo relacionado à parte de mudanças de visão. Porque normalmente a gente fala que eles são ferramentas para salvar o usuário dos seus erros. Mas não, eles são considerados como ferramenta para permitir exploração. Porque dentro das características das primeiras aulas, quando a gente viu os conceitos da parte de modelo mental de usuário, nós estudamos algo que envolve as características comportamentais dos nossos usuários. Porque é a maneira como que eles pensam e as maneiras como eles agem sobre algo, né? Então, dentro dessas características da parte de modelo mental dos usuários, nós temos que as pessoas elas não gostam de admitir seus erros, né? E muitas das vezes os programas eles não deveriam contradizê-los, né? E também as pessoas elas exploram os desconhecidos, né? Muitas vezes a gente nem acaba lendo o manual, né? De como utilizar uma aplicação, né? Ou a gente nem acaba utilizando a ajuda, né? Das nossas aplicações. Então, dentro dessas características, as pessoas mudam de ideias no meio do caminho, certo? Então, para isso surgiu a tecla ou o conceito do Undo, né? Por quê? Dentro do Undo, nós temos a parte de princípio de design que envolve diferentes tipos de usuário que utilizam o Undo em diferentes formas. Por exemplo, botões do pânico para escapar de uma tragédia, ou formas de armazenar e acessar dados deletados, ou até mesmo pilha de procedimentos que podem ser desfeitos em ordem reversa. Né? Muitas das vezes a gente utiliza-se dessas técnicas, né, da parte de Undo e também da parte de Endo, né, que a gente viu dentro das aulas passadas, nos quais eles são diferentes modelos mentais, porque precisam ser apoiados. Porque, por exemplo, como uma ferramenta deve dar suporte a menos recuperação de erros, que é algo mais pontual, e ser algo mais de exploração, porque ela envolve várias pessoas e alguns a abandonam ou outras a mantêm, né? Dentro dessas características. Mas como assim, professor, né? Como isso funciona na prática, né? Porque dentro dessa parte dos princípios de design, dentro do Undo e do Endo, ela envolve, tipo, faça com que o Undo seja global. Porque ela envolve a parte de, independentemente se a última ação foi a manipulação direta ou via caixa de diálogo. No qual a gente não vai desabilite o Undo após o seu usuário salvar o documento, né? Mas, problema, o que é Endo e Undo, professor? Né? Você vai falar assim, mas como isso vai ajudar os seus usuários a prevenir erros? Ou como isso vai ajudar os seus usuários, os meus usuários a ter um feedback, né? Com relação a essas ações? Porque isso envolve algumas características do tipo de variantes de Undo, que envolve as características de algo incremental versus procedural, cegos versus exploratórios, únicos e múltiplos e o redo, né? Que é o que a gente utiliza também. Mas eu vou entrar em mais detalhes com relação a alguns exemplos mais na prática, tá? Que a gente acaba utilizando isso e a gente acaba nem sabendo que isso era algo que a gente utilizava para ter um feedback visual rico com relação a um feedback modal, né? Ou um feedback completo para os nossos usuários com relação a prevenir ou evitar algum tipo de erro, né? Dentro dessas características, nós temos o undo, que envolve a parte incremental e procedural. Por exemplo, todo mundo já utilizou o undo incremental e o procedural. Por exemplo, o incremental são ações que adicionam, modificam ou até mesmo deletam um componente de dados, hoje conhecido como undo, né? Que é Ctrl+C, Ctrl+V, desenhar, digitar, até mesmo grifar, né? Que eu estou grifando aqui. Isso é uma característica de undo. Mas como que eu consigo reverter esse undo, né, incremental e essas características de undo incremental? Você vai utilizar copiar, colar, ou você vem aqui e dá um delete, né? Você consegue deletar. Isso é uma maneira de você utilizar o endo e o undo, né? Ou até mesmo utilizando as nossas teclas, né? De desfazer e refazer, que é o undo e o endo.
Undo e o Redo, né? Que é o que a gente utiliza assim, dentro dessas aplicações, principalmente das aplicações desktops, né? E também dentro das aplicações web também, né? Que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se a gente está utilizando o computador, por exemplo. Já as características de Undo procedurais, elas agem sobre um documento com os dados serem adicionados, modificados ou remover conteúdo. Por exemplo, formatar um texto ou rotacionar uma imagem, né? A gente utiliza-se muito disso. Por exemplo, a gente pega o nosso documento aqui do planejamento, eu vou lá, clico, eu vou oferecer, eu quero o quê? Eu quero algo justificado que seja algo centralizado. Opa, pronto. Eu centralizei, eu não modifiquei o conteúdo apresentado para os seus, não modifiquei o conteúdo em si, mas eu modifiquei a disponibilidade de como apresentar essas informações para os nossos usuários, no qual isso é uma característica nas quais eu uso a parte de undo procedural, no qual a gente não remove o conteúdo, né, ou modifica o conteúdo em si, certo? Ou não adiciona nada, mas sim a gente apresenta de uma maneira mais clara ou de uma maneira mais adequada para os nossos usuários, ok? Então, muitas dessas aplicações, elas não diferenciam um do outro, tá? Então, dentro dessas ações, são tipo as ações mais recorrentes dentro das aplicações, nas quais a gente pode estar implementando, tá? Nem sempre vocês vão implementar isso, mas geralmente a gente implementa porque é algo meio que por default, né? Dos nossos usuários. E eles querem sempre conseguir reverter esse tipo de ações, né? Que no nosso caso é o famoso Ctrl Z, né? A gente vai lá, reverter, né? Visualizar, editar, reverter, que é o famoso Ctrl Z. Beleza? Aqui, como eu falei para vocês, né? Nós temos os cegos exploratórios, né? No qual eles podem indicar uma operação que irá acontecer, no caso, algo mais explanatório, e algo que é algo mais cego, né? Que é somente o botãozinho, né? Isso aqui é representação algo mais cego e algo que envolve a parte mais de questões algo explanatória. Beleza, pessoal? Então, dentro dessas características, nós temos o undo múltiplo versus o undo único, tá? No qual o undo único, ele reverte para a última ação feita, no qual nós temos undo do undo, né, que são situações antes do primeiro undo, que é fácil de implementar, porém é algo mais problemático quando o usuário não percebe de imediato se seu erro foi executado com mais ações, quando você só tem somente uma opção, né, de reverter, né, dá o Ctrl Z, na verdade, né? Já os múltiplos 1, você reverte mais de uma ação em ordem reversa da execução. Tipo uma fila, né? No qual o primeiro a entrar, o último a sair. Ou o primeiro a sair, né? Beleza, pessoal? E, dentro dessas mesmas características, nós temos que é mais trabalhoso de se implementar, porque ela mantém uma pilha de operação, né? Qual é uma pilha, né? Tipo, o primeiro a entrar é o último a sair, né? Muitas das vezes. E, conforme a parte do nível superior do mundo, único do ponto de vista dos seus usuários. E ele pode não escalar muito bem, porque como reverter somente uma ação por meio de todas as outras já feitas? Como que eu faço isso, né? Muitas vezes a gente tem as operações, né, a gente faz dando Ctrl Z, né? Ou muitas das vezes dentro dos nossos aplicativos, né, a gente tem um modelo lá do nosso Drive, por exemplo, nós temos a parte de históricos de edição, né, nos quais a gente consegue reverter a ação na qual a gente modificou pela última vez e saber quais foram as ações executadas dentro desse meu documento, por exemplo, né? Que tem um histórico, tipo um log, né? Que envolve essas características também de undo. Por quê? Envolvem conceitos de undo múltiplos descontínuos, quando apenas algumas ações são feitas e são indesejadas. Comparações ou pré-visualizações, que envolve a parte é o Ctrl Z, Ctrl Y, né, que é o undo e o redo. A parte de undo específico por categorias, com relação à parte de tipos de operações, que envolve a formatação de texto ou formatação de um conteúdo, e a parte por seleção de objetivos. A parte de buffers de dados deletados, né, tipo o famoso delete ou shift del, né, dentro das aplicações. A parte de versionamento, que nós temos os históricos, que a gente trabalha, por exemplo, a gente pega o Git. Quem trabalha com Git, você tem um histórico de versionamento. E também dentro do nosso Google Drive, né, das planilhas, nós temos esse controle de versões da parte de histórico, do que foi modificado dentro das nossas aplicações em si. E a parte de congelamento, tá? Aqui é o exemplo, né, que eu tenho para vocês, nos quais nós temos dentro do Google Drive, né, as informações com relação à parte dos históricos de versões.
Tá? Então, dentro dessas mesmas características, para finalizar a aula, ela envolve as características de operações à prova de undo, que são operações fora de controle da aplicação, no qual, por exemplo, nós temos a parte de mandar um e-mail. Quando a gente manda um e-mail, envia um e-mail para os nossos usuários, a gente não tem a opção de cancelar ou reverter, né? E isso também é uma operação à prova de undo, porque a gente não consegue reverter. É claro que agora dentro do nosso Gmail, o Gmail tem a possibilidade de você reverter o e-mail. Eles te dão, acho que se não me engano, acho que 15 segundos, 10 segundos para você querer reverter o e-mail, tá? Antes dele enviar. Isso é uma forma de você utilizar o Undo, tá? Dentro do sistema. Antigamente não era permitido isso, tá? A gente enviava o e-mail e já era. Para você tentar, tipo, passar um e-mail novamente, né? Para você corrigir, você tem que mandar um outro e-mail colocando uma errata, né? Tipo, falando o que foi modificado ou algo assim, certo? No qual eu já utilizei isso também com vocês dentro de algumas aulas, dentro de algumas disciplinas também, nos quais a gente coloca lá como algo envolvendo alguma errata, né? Que a gente acaba corrigindo o texto, porque a gente não tem como dar um Ctrl Z, né, no texto e alterar ele para reenviar novamente, né? Então, isso é uma característica a prova de undo, tá? Que dentro dessas características nós temos operações que não são reversíveis através de regras de negócio. Muitas das vezes, por via de regras de negócio, você não tem a opção ou você não tem permissão para conseguir reverter essas ações nas quais vocês executaram. E poucas ações são de fato irreversíveis, né? E isso envolve muitas características de cada domínio de aplicação e cada regra de negócio de cada aplicação em si. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é basicamente isso.